Você já se perguntou de onde veio o termo Karen? Suas origens são um pouco confusas, já que todos do Reddit a certas outras comunidades reivindicam a criação do tal meme. No entanto, se você conhece o meme, sabe exatamente o tipo de mulher de quem estamos falando hoje. A definição oficial da Wikipédia é uma mulher americana branca de classe média que é vista como privilegiada ou excessivamente exigente. Essas são as mulheres que transformam seus menores problemas nas coisas mais importantes do mundo e exigem que tudo seja feito para resolvê-los. Tristemente, Karens estão por toda parte, e é tão satisfatório quando você as vê recebendo o que merecem. Então, aqui estão agora 20 Karens que receberam o que mereciam. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora, vamos começar. Número 1. Uma interseção da Karen. Finalmente temos uma mulher que provavelmente se tornou uma Karen por causa de tudo o que havia em seu sistema. Isso aconteceu em Long Beach, onde alguns policiais foram chamados para deter uma mulher que estava causando problemas em um cruzamento local. Como ela estava fazendo isso, você pode perguntar? Bem, bloqueando o tráfego, sendo errática e até pulando sobre os carros. Quando os policiais chegaram, ela os atacou, o que deu a eles a justificativa para usar força e imobilizá-la. Após ser levada ao hospital, foi descoberto que ela tinha várias substâncias em seu sistema, o que causou seus surtos estranhos e notórios. Todos sabemos que Karens estão sempre altas em si mesmas, mas não desse jeito. Bem, isso é tudo sobre o reino das Karens e as muitas maneiras em que elas tentaram exibir sua superioridade, apenas para mostrar o quão tolas elas realmente são. Número 2. A Karen no Uber. Eu sei que algumas pessoas simplesmente não confiam no Uber, e alguns de vocês sabem que os clientes podem ser tão ruins quanto os motoristas. Mas, neste caso, a Karen foi o pior tipo de cliente que alguém poderia ter. O motivo disso é que, enquanto estava pegando um Uber na Flórida, onde todo tipo de coisa maravilhosa acontece, uma mulher decidiu atacar o motorista. Parar. E por atacar, quero dizer, arranhar, morder e até mesmo morder o motorista no pescoço, como um vampiro. Felizmente, ele sobreviveu e ela foi presa por múltiplos crimes. Mas a situação toda é insana. Nem sequer houve um motivo dado para o que ela fez. Foi um ataque sem provocação. Só na Flórida, né? Número 3. A Karen da rua. Esta é meio estranha, até para mim. Se você for a Nova Orleans, vai se deparar com um monte de ações acontecendo nas ruas. Isso faz parte da cultura de lá e também da atração de visitar a cidade em primeiro lugar. No entanto, para uma Karen em particular. Ela decidiu que uma apresentação simplesmente não era para ela e ficou bem no meio do lugar onde estavam tentando se apresentar, se recusando a se mover. Os artistas e a multidão tentaram conversar com ela para convencê-la a sair, mas ela se recusou. Então, a polícia foi chamada. Só depois que eles intervieram que ela saiu, para a alegria da multidão. Mas por que ela estava lá? O que ela realmente ganhou fazendo tudo isso? Ninguém sabe ao certo, e é isso que torna tudo ainda mais estranho. Número 4. A Karen acusadora. Um dos piores tipos de Karen não são apenas os que são racistas, mas os que são abertamente racistas, culpando a primeira pessoa não branca que encontram por um crime. Nesse caso, uma mulher branca estava em uma loja Spencer quando percebeu que seu celular havia sumido. Sem hesitar, ela acusou um homem negro que estava perto de ser o responsável pelo roubo do celular e tentou pedir ajuda a um funcionário da loja para pegar o celular com ele. Consegue sentir a reviravolta inevitável que está por vir? Isso mesmo. Ela acabou encontrando o celular dentro da própria bolsa, mas não antes de fazer um monte de acusações sobre o motivo de ter que ser ele quem teria roubado. O racismo vem de muitas formas e cada uma delas está errada. Número 5. A Karen religiosa. Era só uma questão de tempo até uma dessas Karens aparecer em nossa lista. E,
Uau! Encontrei uma boa para criticar. A mulher estava em um supermercado e não ficou nada feliz com as outras pessoas tentando passar no corredor onde ela estava. Sim, esse era o problema dela. Ela estava brava porque outros clientes estavam tentando fazer compras no mesmo corredor que ela. E isso é tão típico de Karen. Então, o que a mulher fez? Bem, ela proclamou que, em nome de Jesus Cristo, as pessoas precisavam sair do corredor até que ela terminasse. E quando as pessoas começaram a recusar seus pedidos, ela passou a chamar todos de demônios. Acho que ela esqueceu aquele versículo da Bíblia que vem de Jesus, onde ele disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Número 6. Karen agora de volta aos aviões. Vamos a uma situação com a Frontier Airlines, onde uma mulher embarcou no avião durante a pandemia sem máscara. Ela foi obrigada a usar uma antes de embarcar no voo, só para deixar claro. No entanto, ela simplesmente se recusou a usar a máscara. A comissária de bordo, com a paciência de um santo, deixou bem claro para a mulher que se ela não usasse a máscara durante todo o voo, ela seria retirada do avião. E claro, ela recusou e foi escoltada para fora. Porém, isso não aconteceu antes que outros passageiros decidissem se divertir um pouco e gritar "Tchau, Karen", enquanto ela saía. Muitos dos passageiros entraram na brincadeira e, honestamente, foi bem divertido. Ela mereceu isso totalmente e espero que não tenha recebido reembolso pelo bilhete, para que a troca fosse ainda mais dolorosa. Número 7. Uma Karen acidental. Agora veja, quando você se envolve em um acidente de carro, passa por várias emoções diferentes. Pode haver raiva ou tristeza. Pode haver também alívio por saber que as pessoas nos dois veículos estão bem. E você saber mais e mais. E quando o acidente não é sua culpa, você tem todo o direito de ficar com raiva da pessoa que bateu em você. No entanto, no caso dessa Karen, ela estava envolvida em uma colisão leve. Ou seja, quase não havia danos em seu carro. E ainda assim, ela estava agindo como se seu carro tivesse sido destruído e ela estivesse gravemente ferida, quando na verdade não estava, e ela estava completamente bem. Ela estava gritando com todo mundo à vista, incluindo a outra vítima do acidente e até o policial que estava tentando controlar a situação. Ela simplesmente ameaçou matar todos ao redor e fez todo tipo de comentário cruel para os outros. Não há nada justo no que essa mulher está dizendo ou fazendo. Então, por favor, não seja como ela. Número 8. Jersey Mike's Karen. Agora, eu até entendo alguém ficar irritado com o Jersey Mike's, porque os sanduíches deles não têm nada a ver com os que aparecem nos comerciais e são muito caros. Mas isso não significa que você deva ficar violento e jogar coisas nos funcionários. Aparentemente, outra Karen entrou no restaurante, pediu um sanduíche e recebeu o pedido errado. Isso acontece. No entanto, ela não gostou disso e decidiu pirar. Ela começou a jogar vários itens nos funcionários, roubou o cofrinho de gorjetas deles e derrubou um funcionário de 17 anos que estava lá. Então a mulher foi lá para pegar um sanduíche e saiu com acusações de furto e agressão. Tenho certeza de que isso custa muito mais do que um sanduíche do Jersey Mike's. E, brincadeiras à parte, essas pessoas não mereciam o tratamento que receberam. Espero que a polícia tenha dado a verdadeira justiça a elas, e não apenas dado um sanduíche do Jersey Mike's como recompensa. Quero dizer sério, o Subway é muito melhor. Número 9. Restaurante Karen. Restaurantes são outro terreno clássico para as Karens, e neste caso, foi em um restaurante vietnamita. Nada de bom sairia dessa situação. Segundo as pessoas que gravaram o incidente, a Karen entrou no restaurante e pediu sopa de miso para levar. Quando não recebeu o pedido do jeito que queria, ela começou a gritar e acusar as pessoas de não entenderem o que "para levar" significa. No entanto, se você percebeu o que eu disse, sopa de miso é japonesa, não vietnamita. Então a Karen estava apenas sendo uma idiota desde o momento do pedido. Os trabalhadores do restaurante têm que suportar muitas frustrações dos clientes,
E ouvir algo assim é algo que ninguém merece. Número 10. Walmart Karen, parte 4. Por que você está no nosso país? Por favor, por que você está no nosso país? Está começando a perceber um padrão aqui? Eu realmente espero que sim, porque infelizmente tenho mais uma Walmart Karen agindo de maneira incrivelmente racista, sem mostrar remorso algum. Este foi outro incidente no estacionamento, onde uma mulher chamada Amber Hensley acusou 3 mulheres de estacionarem muito perto dela e então começou a proferir vários insultos raciais, incluindo que mataria todas elas. Mas espere, tem uma reviravolta, e ela é tão previsível. Depois de ser identificada no vídeo, ela acabou pedindo desculpas, mas também pediu que o vídeo completo fosse mostrado. Especificamente, ela afirmou que as mulheres no estacionamento a chamaram de gorda e que jogaram palavrões nela, o que a fez perder o controle. Mesmo que isso fosse verdade, não justificaria ser absolutamente racista e perguntar por que elas estão no país. Número 11. Walmart Karen, parte 3. Eu disse que o Walmart é o lugar perfeito para encontrar uma Karen. Elas realmente se sentem em casa lá. E infelizmente essa Karen é, sem dúvida, a pior de todas, porque ela não demonstra apenas egoísmo, mas é uma racista descarada. Isso aconteceu em um Walmart no Arkansas, onde uma mulher branca viu um grupo de clientes negros e latinos e disse para eles, voltar para o México, ou voltar de onde vocês vieram, dizendo que eles não pertenciam ali porque estavam na América. Olha, eu disse, com licença, voltar de onde exatamente? Alguém deveria lembrá-la de como a América foi fundada por imigrantes, e o ponto de existir uma nação como essa é ser um caldeirão de culturas. Além do mais, para o que ela sabia, aquelas 2 mulheres poderiam ter nascido na América e, portanto, são americanas em todos os sentidos da palavra. A mulher branca continuou a xingar as 2 mulheres, uma das quais, inclusive, desabou em lágrimas devido aos insultos raciais que ela tinha falado. E essa mesma mulher recusou-se a pedir desculpas porque, segundo ela, este é o meu país. Sim, este é o meu país. Não, não é o seu país. É o país de mais de 300 milhões de pessoas, muitas das quais, na verdade, não são brancas. Então, pode pegar o seu racismo e enfiá-lo bem no fundo do seu traseiro. Felizmente, os funcionários do Walmart expulsaram aquela mulher branca e a empresa, como um todo, fez uma declaração dizendo que o evento foi inaceitável. Número 12. Walmart Karen, parte 2. Agora essa não é a mesma Karen de antes, mas é outra que aconteceu em um Walmart. Então o título é justificado. Dessa vez temos uma mulher afro-americana que é a autora de um crime, e não foi um único crime, mas vários que ela cometeu. Aparentemente as coisas estavam indo bem quando ela chegou na fila do caixa em seu carrinho motorizado e começou a colocar as coisas. Um policial estava no local e fez algumas perguntas quando, inexplicavelmente, a mulher começou a jogar itens contra ele. Isso mesmo, e ela não parou por aí. Ela começou a destruir os expositores, a bater no policial e ainda acusou ele e os funcionários do Walmart de serem racistas. Não é bem assim que as coisas funcionam quando você é a pessoa causando todo o tumulto e os problemas em público, especialmente com as câmeras mostrando toda a destruição que você está causando. Felizmente, o policial conseguiu imobilizar a mulher, e eles acreditam que, assim como o caso anterior, isso pode ter sido mais um episódio de problemas mentais do que simplesmente um comportamento de Karen. De qualquer forma, tenho certeza de que os outros clientes do Walmart ficaram aliviados quando toda aquela loucura chegou ao fim. Número 13. A Karen do aeroporto. Eu admito que esta próxima história de Karen provavelmente tem mais acontecendo do que a típica situação de Karen, mas é uma história verdadeira de Karen, baseada em como as coisas aconteceram. Uma mulher chamada Sabrina Thomas estava no aeroporto na Flórida, se preparando lentamente para embarcar em um avião de volta para casa, na Califórnia. Então, de repente, ela muda de atitude e começa a xingar um funcionário da JetBlue que estava por perto, depois que um deles perguntou sobre seu bem-estar.
ela começou a chamá-los de vários nomes, incluindo alguns que não posso dizer aqui. E ainda foi mais longe, dizendo que estava armada e que faria algo caso não a deixassem em paz. Isso definitivamente não é algo inteligente de se fazer em um aeroporto, nem uma situação agradável de se presenciar. Felizmente, os policiais conseguiram detê-la antes que mais problemas acontecessem, mas não sem antes algumas palavras bem curiosas saírem da boca dela. A razão de eu colocar um asterisco nessa situação em comparação com as outras é que Sabrina foi levada mais tarde a uma instituição mental para ser avaliada. E então seu surto pode ter sido mais relacionado a uma doença mental do que a uma personalidade egoísta, o que faz uma grande diferença. Número 14. A Karen do supermercado. Acabamos de ver uma Karen do lado de fora de um supermercado causando uma cena. Então que tal vermos uma dentro de um? Eu não sei o nome dessa Karen em particular, mas o que eu sei é como ela reage quando alguém pede para ela fazer algo. Aparentemente, ela entrou em um supermercado em Dallas, Texas, usando máscara durante a pandemia e começou suas compras normalmente. Tudo estava tranquilo até então. Mas, quando chegou na fila do caixa, ela estava sem máscara, segurando-a na mão. E como resultado de ser instruída a colocar a máscara de volta, ela surtou totalmente. Mas não foi só um surto, ela também jogou todos os itens que havia pego na loja no chão. Vamos recapitular. Ela não teve problema em entrar com a máscara, mas ficou irritada quando pediram para ela colocá-la novamente e, no final, destruiu toda a comida que estava comprando para ela mesma. Uau, isso realmente faz muito sentido. Número 15. A Karen do Walmart. Se algum lugar fosse perfeito para uma Karen aparecer, seria algo como o Walmart. Simplesmente parece certo. Mas fica melhor. Essa não foi uma Walmart qualquer, foi uma em Hawaii. Então, naturalmente, essa mulher sabe muito mais do que os locais, certo? Vamos ver o que aconteceu aqui. Temos uma mulher em um Walmart tentando mover seu carro de um lugar onde estava bloqueando os outros. Cada vez que alguém pedia para ela se mover, seja um cliente, um funcionário ou até mesmo um policial que chegou ao local, ela os xingava bem alto e até fez um barulho de baleia em um momento só para provar que não ia escutá-los. Então sim, é uma resposta totalmente racional para tudo isso. Quer saber a melhor parte? Ela foi identificada depois pelo seu perfil no LinkedIn como professora de educação infantil. Eu não gostaria que ela ensinasse meus filhos com esse tipo de atitude e vocabulário, só dizendo. Número 16. Festa de revelação da Karen. Agora veja, existem algumas coisas que você simplesmente tem que lidar como vizinho. Às vezes, seus vizinhos são barulhentos e eles podem fazer uma reunião que talvez estrague um pouco a sua tarde. Isso acontece e não é algo para se perder a cabeça, a não ser que você seja essa senhora idosa. Vejam, os vizinhos dela estavam fazendo uma festa de revelação de gênero e quando ela viu o que estava acontecendo, ela foi até a rua, deu um chute em um dos carros que estava chegando na casa e depois foi até o dono da casa e afirmou, acredite se quiser, que ele estava organizando uma festa ilegal. Essa festa é ilegal, ilegal, eu vou chamar a polícia. O homem se defendeu. Tudo isso enquanto filmava a situação. E quando ela se aproximou dele passando pela tela da janela e ele a chamou de maluca pelo que estava fazendo, ela então deu um soco nele através da tela. Sim, ela era completamente culpada. E depois alegou que fez isso porque a festa estava violando as restrições de Covid. Só que na verdade não estavam. Além disso, ela claramente não se importava com essas restrições, pois não estava usando máscara e chegou a se aproximar muito das pessoas. Então, será que tudo isso foi realmente sobre o Covid? E mesmo que fosse, ela poderia simplesmente ter chamado a polícia para acabar com a festa ou até perguntar o motivo da festa estar acontecendo. Em vez disso, ela surtou, atacou alguém e agora é vista como uma idiota na internet. Parabéns, senhora. Número 17. A Karen relutante. Agora vamos para Hinsdale, Illinois, onde temos a Karen mais descontrolada de todas até agora, e estou falando de Sean Malarkey. Ela era uma mulher que não só estava tentando viver sua melhor vida de Karen,
como achava que a lei não se aplicava a ela de várias maneiras. Por exemplo, ela aparentemente quebrou a lei várias vezes e continuou fazendo isso, o que levou policiais a irem até sua casa para tentar prendê-la. Mas isso não terminou bem para nenhum dos lados. Primeiro, Shawn foi parada enquanto dirigia com seus filhos no carro. Quando os policiais disseram que ela estava sob prisão, ela respondeu, "Eu não estou", e se recusou a sair do carro. Foi aí que eles a tiraram legalmente do carro, e ela fez um escândalo. "Você não pode, pare, eu vou!" Mas isso não é tudo. Depois de ser informada sobre seus crimes, ela começou a acusar os policiais de serem a pior parte da sociedade e de estarem felizes em bater em uma mulher. Ela é uma mulher e uma suposta adulta, então isso faz uma grande diferença. Ela não só saiu do carro da polícia de forma intencional, como tentou morder um dos policiais. Malarkey foi então acusada de DUI agravado, dirigir sob a influência, pela terceira vez, agressão a um oficial, resistência à prisão e posse de álcool enquanto dirigia. Isso mesmo, ela estava aparentemente embriagada o tempo todo, o que só aumentou a sua Karen no final. Número 18. Karen no avião. A ironia aqui é que este é um caso extremo de reversão do que aconteceu no último vídeo, neste caso a bordo da Delta Airlines. Uma mulher chamada Patricia Cornwall percebeu que um homem no voo não estava usando a máscara. Ela estava, mas ele não estava. E o detalhe é que o homem tinha uma boa razão para não usá-la. Ele estava comendo sua refeição a bordo no momento. Será que a Karen se importou com isso? Bem, não. Ela ficou completamente fora de si e exigiu que ele colocasse a máscara de volta. Então, para sua irritação, ele reagiu, chamou-a de Karen, disse para ela colocar a máscara de volta, já que ela a tinha tirado para lhe dar uma bronca, e os dois começaram uma briga que levou a mulher a bater no homem e ferir um dos funcionários da Delta, que veio tentar apartar a confusão. Agora, para ser justo, há culpa dos dois lados. O homem em questão não deveria ter escalado a situação e certamente não deveria ter xingado a mulher pelas suas ações, o que só piorou as coisas. Dito isso, a mulher que estava esculachando o homem por não usar a máscara, apesar de ele ter uma boa razão para não estar usando, também foi infantil. Se fosse o caso, ela poderia ter perguntado por que ele não estava usando a máscara, e ele poderia ter dito que estava comendo a refeição. Ela poderia então ter se desculpado e tudo teria ficado bem. Além disso, porque ela estava usando a máscara, as ações dele não a afetaram diretamente, mas ela agiu como se ele fosse diretamente responsável pela sua possível doença e morte. A única coisa que ela deveria ter feito era perguntar ao homem por que ele não estava usando a máscara, ou pedir para um dos comissários de bordo pedir que ele colocasse a máscara. Em vez disso, ela fez uma cena, causou vários ferimentos e foi presa pelo FBI. Número 19. Uma Karen sem máscara. O próximo caso não é apenas real, mas é ironicamente hilário, porque a Karen em questão realmente se chama Karen. O nome dela é Karen Turner, e ela é uma das razões pelas quais muitas Karens têm uma má reputação. Ela deveria se comportar melhor, pelo menos por causa do nome. Enfim, isso aconteceu em Ohio, em 2021, durante os picos da pandemia global, quando todas as pessoas inteligentes estavam fazendo o possível para não pegar Covid, e os estados tinham mandatos de uso de máscaras que precisavam ser cumpridos para tentar prevenir a propagação da doença. Aí entra a Karen. Ela foi a uma loja que claramente anunciava que as pessoas precisavam usar máscara para entrar, mas ela não estava usando. Quando foi chamada a atenção, ela começou a reclamar de como não havia uma lei federal que a obrigasse a fazer isso. Tecnicamente, isso era verdade. Porém, as leis estaduais ainda se aplicam. E lojas que tinham esses mandatos tinham a autoridade de remover pessoas que estivessem sendo desrespeitosas, como essa Karen aqui. Como esperado, a polícia chegou, apreendeu por invasão de propriedade e depois apreendeu por resistir à prisão, o que a fez começar outro discurso sobre como a polícia não sabia da lei e que estavam fazendo uma busca ilegal nela, e que ela iria processar os dois e assim por diante. Não. Ela recebeu o que merecia,
mas vou dar crédito a ela. Ela cumpriu o papel de meme. E para isso, ela se declarou inocente de todas as acusações contra ela. Agora olha, a pandemia foi ruim para ninguém, mas ser tão insuportável para fazer algo tão simples que poderia potencialmente salvar vidas, não está certo. E embora saibamos que ela não se importou, ela deveria ter vergonha das suas ações. Número 20. Karen da calçada. Vamos direto ao ponto aqui, porque não só temos o exemplo perfeito de uma Karen, como também temos uma que claramente não associa a verdade à realidade. Deixe-me apresentar o cenário. Isso aconteceu em Santa Ana, Califórnia, em um bairro muito rico, onde você precisa ser rico só para tentar comprar uma casa. Uma mãe chamada Whitney Gregory mandou seu filho Jeffrey sair para andar de bicicleta. Ela foi específica ao dizer para ele andar apenas na calçada, pois ele quase tinha sido atropelado na rua por um carro. Em outras palavras, ela estava apenas sendo uma boa mãe. Enquanto andava de bicicleta, ele seguiu o caminho e acabou sendo abordado por uma mulher autoproclamada com quase 80 anos chamada Susan Garcia, que deu uma olhada no menino vindo com sua bicicleta e surtou completamente. Ela exigiu que ele saísse da calçada e, quando ele não respondeu, imediatamente foi até ele, pegou sua bicicleta e o bateu. Quando ele perguntou por que ela o bateu, ela respondeu: "Você quer que eu te bata de novo?" Naturalmente, ele foi contar para a mãe e a Garcia alegou que quase tinha sido atropelada por ele, que estava com medo dele e que ele tinha mentido para ela. "Vamos lá, Jeff, vem aqui." Só que ele estava usando uma câmera corporal, o que eu admito ser algo meio estranho para uma criança, mas claramente foi a coisa certa a se fazer nesse caso, pois quando Garcia soube disso, disse que queria ver as imagens, afirmando que não estava com medo algum. Bem, ela deveria ter ficado, porque as imagens provaram que ela era, de fato, uma verdadeira Karen e que havia agredido uma criança que não fez nada de errado. De fato, ela foi acusada de agressão, embora tenha continuado a negar que tivesse feito qualquer coisa errada. E ela também era membro do conselho da Associação de Moradores da Área, o que ajuda a entender por que ela se sentia tão privilegiada. E caso você tenha curiosidade, calçadas são propriedade pública e ele estava totalmente certo em andar nelas. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!